Bem, é com muita alegria que a gente está começando agora mais um programa Conexão Empresarial. E nessa ocasião a gente tem uma oportunidade muito interessante. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, eu queria obviamente agradecer a cada um que tem acompanhado o canal Viver Brasil, seja a partir de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Nova Lima e Sabará, que são as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte que recebem o nosso sinal desde o dia 10 de janeiro de 2022. Além dessas cidades, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia. Então, a partir dessas 10 cidades que concentram aí boa parte da população e da economia mineira, a gente tem levado o canal Viver Brasil diariamente até você. E dentre os programas que a gente tem realizado, entregue a cada instante, a cada dia, o Conexão Empresarial, que é um evento que foi criado, meu caro Hervin, há cerca de 13 anos. A gente criou o primeiro evento, a primeira edição em 2009, e desde então a gente vem tendo a oportunidade de conectar pessoas, empresas, a iniciativa pública, a iniciativa privada em eventos. E desde 2 anos atrás, a gente iniciou o formato, de 1 ano e meio atrás, a gente começou um formato de gravar os Conexões Empresariais e transformá-los em programas. Fizemos isso a partir da pandemia, a partir de abril de 2020, e fomos evoluindo até chegar nesse modelo de um programa olho no olho, em que a gente quer entender um pouco sobre aquele nosso convidado. O nosso convidado de hoje, ele é o Hervin Gangal Filho. É um nome específico, ele vem da Áustria, está aqui no Brasil há cerca de 30 anos. Desde criança, a cerveja estava presente na sua vida, trabalhou com seu pai e avô e assim aprendeu o ofício de cervejeiro, isso na Áustria. Em 1987, fez os cursos na Domens Academy para se formar e se refinar ainda mais na arte de se fazer e produzir cerveja. Se formou em Direito, lá na Áustria. A partir daí, focou nas importações e exportações de granito, tanto na Áustria quanto no Brasil. Então essa foi a primeira experiência. Tem entre isso, tem um tempo bem importante para a minha vida, que foi, eu trabalhei 3 anos no Iraque. Opa! Então nós vamos chegar aí. E há cerca de 30 anos, ele mora aqui no Brasil, em Belo Horizonte especificamente, e tem feito uma história linda. A primeira etapa dessa história foi um brewpub na região do Belvedere. Depois teve outras unidades em outros locais. E o fato é que, no final dessa história, o Hervin conseguiu construir, nesses últimos anos, uma das principais marcas de cerveja artesanal, de cerveja qualificada que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil, que é a Krug Beer. Por essa razão, tenho um prazer enorme de estar te recebendo aqui no Conexão Empresarial para contar um pouco sobre essa história, como é que foi esse desenvolvimento de algo que já fazia parte da sua vida, mas não aqui no Brasil. Faz parte da sua história pelos seus pais, avós e parentes de modo geral. E você veio cair aqui no Brasil, veio se estabelecer aqui no Brasil. E é muito bom quando a gente vê pessoas de fora, e eu tenho um prazer imenso em ver isso, pessoas de fora, de qualquer lugar, de Angola, da Áustria, da China, dos Estados Unidos, da Itália, pessoas que chegam aqui no Brasil, identificam com a realidade que a gente tem, se apaixona por ela e se estabelece aqui. Pelo que eu entendi, muito dessa história. Você tem uma relação familiar agora e uma relação empresarial. Então eu queria que você contasse um pouco, como austríaco, contasse um pouco para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil, como é que foi a história de um austríaco que chega no Brasil há cerca de 30 anos, exatamente quando a gente está próximo ali de começar a sair das inflações nervosas que foram palco no Brasil até 30 anos atrás, mais ou menos isso. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho do Hervin para a gente. Obrigado, Gustavo.
E como você falou, né, eu nasci em 1961 na Áustria, em Grieskirchen, onde tem a cervejaria, que era do meu avô, do meu pai, a família, e nasci literalmente dentro da cervejaria. Isso é um fato que também aqui é pouco usado, Eu acho que a maior parte das pessoas aqui, ninguém ia reclamar de nascer dentro de uma cervejaria mas gostosa. e também morava dentro da cervejaria, e meu dia a dia como criança sempre estava envolvido com a cerveja, né? E mas claro que quando cresci, aí chegou um ponto que eu não quis ver outras coisas, quis ver o mundo, e aí depois que eu formei em direito, eu fui contratado para gerenciar uma empresa no Iraque. Associado ao direito? Não, associado, não. O dono da empresa falou que ele cansou dos engenheiros. Ele acha que eles são muito detalhistas, ele precisa de alguém que resolve as coisas lá. E como ele conhecia-me, ele achava que eu sou a pessoa indicada. Eu estava tudo animado e foi para o Iraque. Na época era guerra, mas isso que realmente me animava até mais como jovem. E aí, lá, né, durante o tempo no Iraque, eu conheci minha esposa, De Belo Horizonte. de Belo Horizonte, que No trabalhou na Mendes Júnior na época. Agora está explicado. Então, e aí foi o primeiro contato com o Brasil, né, que eu tinha. Então você sai da Áustria com quantos anos? Com 24. E no primeiro local, Iraque, Yeah. em guerra. Uhum. Como é que foi essa experiência? Não, isso foi uma experiência muito interessante, porque o povo iraquiano é muito aberto, muito Hospitaleiro? hospitaleiro, que eles mesmo na guerra, nós fomos muito bem recebidos. Isso que sempre para minhas colegas eu falei, imagina um iraquiano, a Alemanha ou a Áustria está na guerra, o iraquiano vem e faz as mesmas coisas que nós achamos natural. Isso não existe. Então nós fomos muito bem recebidos pelos iraquianos. E eu gostei muito dessa época, e principalmente também visitar as ruínas, né, os sítios arqueológicos, e tudo que não tinha turismo, né, você conseguia explorar isso sozinho, né, com ninguém. Foi uma época muito interessante. E lá, nesse processo do Iraque, onde você fica cerca de 3 anos, você conhece a sua esposa. Encontrei ela no deserto, atolado com o carro. Como é que você conheceu a Isabel? Atolado no carro? Ela estava procurando a praia que os estrangeiros se sempre encontraram lá nos finais de semana. E eu passei lá e vi ela Com problema, com em apuros. problemas. Aí nós... Tem um colete salva-vida aqui. Aí eu, desde o início, eu sabia, essa vai ser a minha. Então, demorou, mas nós casamos em 89 aqui em Belo Horizonte. Você aí casou em 89, conheceu ela lá exatamente? Foi no período de 84? 84, 5, acho. E aí ficaram lá, se conheceram lá, e a partir de lá Ela resolveram... ficou só 1 ano e meio, acho que um ano e meio no Iraque. Aí depois ela me convidou. Quando eu terminei meu contrato no Iraque, o meu pai me buscou, nós fomos de carro, voltamos, e eu fiz... Seu pai te buscou de carro? Não, foi ele de avião, mas nós subimos com carro, fizemos uma viagem de Turquia e depois... Aí, para fazer o curso em Dömens para cervejeiro. Aí eu fiz um curso depois do curso de cervejeiro, fiz um curso, um MBA nos Estados Unidos, aí fui contratado por uma empresa de farmacêutica. Aí nós casamos e
E aí nós procuramos sempre uma coisa que conecta o Brasil com a Europa. Eu já estava apaixonado com o Brasil, e nós achamos o granito. Que foi um caminho de desenvolver conectar o Brasil uma atividade com a Europa. comercial. Exatamente. Foi a primeira parte. Foi a primeira parte. Só me volta aqui, que eu fiquei curioso. Cerveja no Iraque? Tinha 3 cervejarias, que todos eu visitei, todos me apresentei. Eu imagino, por isso que eu perguntei. Eram 3? Eu tinha uma conexão lá, nunca faltava cerveja em casa. Mesmo em guerra, a cerveja era mantida. Com tantas dificuldades que eles tinham com matéria-prima, não? Eram até cervejas boas. Também a cerveja nasceu lá, não? Sim. Mas isso depois se perdeu. Mas... Veio para Belo Horizonte, a escolha foi Brasil, começaram a mexer com o granito. Com granito. Quanto tempo durou? Não, até hoje nós temos a pedreira de granito em Candeias, no sul de Minas, e foi uma oportunidade que nós conseguimos comprar essa pedreira e desenvolver ela, e foi principalmente para o mercado de arte funerária na Europa, em principal Alemanha, Áustria e França, que é um granito muito procurado para túmulos, e foi um negócio que nós abraçamos, né? E claro que logo no início chegou o Plano Real que igualou o dólar, então os custos aumentaram muito. Eu jogou no lixo todo o plano, business plan, porque os custos foram totalmente diferentes do que nós planejamos. Mas, como persistência, nós conseguimos operar até 2013, nós operamos a pedreira e depois nós arrendamos para uma empresa italiana, porque eu concentrei muito mais na cervejaria do que no granito. O granito vai até quando? 2013, mas seu empenho nele vai até quando? Você migra para a cerveja? Talvez até 2000 nós tínhamos também uma serraria, a serraria em Bragança Paulista, né? Que nós vendemos em 2013. Nós compramos em 2002. Até 2013 nós operamos essa serraria em Bragança Paulista e até 2012 eu assumi aqui a cervejaria em full time. Como é que nasce então a Krug Beer? Como é que é a sua participação? A Krug Beer foi uma dessas, depois do Plano Real, eu falei, o granito talvez não é tão bom porque não custa. Aí eu procurei outras maneiras de investir, montei um provedor de internet foi em 2003 ou 93 ou 94, 94 acho que. A Provea foi uma maneira, isso nasceu porque eu conheci pessoas que eram muito envolvidas com tecnologia. A internet ainda era muito novo, né? Uma coisa na época era Bulletin Board, vocês não conhecem isso. Mas aí nós montamos isso no meu escritório com os modems atrás, esses modems pequenos que fizeram barulho, um calor danado. Mas isso era um negócio que cresceu muito, mas também demandava muito investimento, né? E aí, acho que em 2000, começou a internet de graça. Agora, como nós vamos, todo mês nós investimos, e agora tudo de graça. Aí conseguimos vender para uma empresa, o provedor, e aí concentramos. Em 97 nós já tínhamos, já também investiu na cervejaria, no PVD. Então eram muitos novos negócios que nós fizemos depois da experiência com granito.
Mas o granito, como aqui no Brasil, que eu aprendi desde o início, que realmente tem onda, é muito volátil, né? Não é uma constância. Um dia um negócio é bom, outro dia é ruim, outro, né? Então eu sempre andava. Agora eu estou mais concentrado. Tá certo. Quando é mais jovem, você muda a ideia toda hora também. Nessa história toda, eu observei, eu estava escutando você falar esses anos iniciais, a sua referência de cerveja na Áustria e na Europa, e aí eu fiquei pensando sobre o mercado brasileiro. Cerveja hoje certamente é um dos produtos mais importantes que a gente tem no comércio global e no comércio brasileiro, principalmente. É um volume muito significativo, mas eu sei que a gente ainda tem muito a avançar na produção e no consumo da cerveja. Ao mesmo tempo, o que eu fico observando? Até 15, 20 anos atrás, ou talvez um pouco mais, a gente tinha aqui um número de cervejas que a gente contava na mão. Talvez Skol, Brahma, Antártica, eu acho que Kaiser depois, e depois ainda a Nova Skin, mas como prioridade a gente tinha 3 cervejas aqui, Skol, Brahma e Antártica. Eram essas as 3, poderia ter Bohemia ali, Caracu ali, mas se restringia a essas 3 famílias e a esses 3 negócios. À medida que a cerveja explode no consumo e na produção no Brasil, a gente deixa de ter aquela realidade e passa a ter uma nova realidade. E aí eu entendo que essas novas realidades vêm a partir, prioritariamente, da chegada das cervejas artesanais, das produções fracionadas. E aí elas foram crescendo, foram se despontando, a modo de chegar a empresas como é a própria Krug Beer hoje e várias outras que a gente tem de alta qualidade. Sim. O que você enxerga, então, desse processo no Brasil, onde a gente tinha 3 marcas aqui associadas a todos os consumidores e hoje a gente tem uma nova realidade. Eu queria que você começasse a falar, eu sei que a gente vai ter muito o que falar dessa questão, dessa produção, mas eu queria que você, como um cervejeiro de um país que origina o processo, falasse um pouco de como que você enxerga essa realidade do Brasil hoje. Não, eu acho que o Brasil é um mercado que o consumidor é muito curioso e muito aberto para testar novos sabores. Ele não tem essa limitação que, por exemplo, na Europa, você acha muito que um país Só toma a cerveja dele. O alemão toma a cerveja dele, o belga toma a cerveja dele, então eles não têm interesse em isso, porque na Europa a cerveja é muito alimento também. Talvez é mais consumido a cerveja para se alimentar junto com a refeição do que aqui a cerveja é mais um prazer e uma diversão e o consumidor no Brasil, ele é curioso, ele quer testar outras cervejas, ele se interessa. Você tem isso muito no vinho também, não? O brasileiro, ele entende de vinho, ele conhece vinho, ele se interessa para o vinho. Mas o europeu, ele toma o vinho que sempre tomou, que o pai tomou, que vira uma tradição, então, conhece a origem. Ele não tem essa curiosidade que quer provar todos os tipos de vinho e todos os... E na cerveja nós temos a mesma coisa. E a cerveja, do brasileiro. A cerveja, ela nasce há quantos anos? Isso tem muita teoria, mas eu acho que 5 milênios, mil, né? 5 mil... É muito tempo. Muito tempo. Isso. Por exemplo, nessa evolução que a gente está falando, que a gente teve aqui no Brasil, esse despertar para o consumo e para a produção, no que diz respeito a esse próprio modelo de negócio, onde você deixa grandes indústrias e passa a trabalhar com pequenos sabores, com pequenas iniciativas, que vão se reforçando, incrementando.
Essa história de criar sabores, de criar alternativas dos negócios, ela tem o seu nascimento, vamos falar aí, o seu principal movimento a partir dos Estados Unidos? É isso? Essa nova onda porque tem as cervejas tem várias histórias, né? Mas essa nova onda, acho que se iniciou talvez no início do século agora, né? Nos anos 2005, 2006, eu acho que isso foi trazido mais dos Estados Unidos do que da Europa. O provar. Esses tipos de cerveja, né, no IPA americano, né, American IPA, que é mais, vamos dizer, mais frutal, são lúpulos que são cultivados nos Estados Unidos, que lembram mais de frutas, é diferente dos lúpulos europeus. Então, isso é mais influenciado pelos estilos americanos do que dos europeus, né? É o que tem as cervejas tipo belga, a triple, que também. Mas eu acho que a interesse também vem dos jovens que estudaram nos Estados Unidos, que voltaram, conheceram as cervejarias, as microcervejarias de lá, e trouxeram esse gosto de tomar cerveja artesanal e introduziram isso também para o público aqui. Quais são os produtores de cerveja mais consagrados e quais são os maiores mercados hoje de consumo no mundo? O maior mercado do mundo por capita é a República Tcheca. Eu acho que ainda a Bavária, se era separado da Alemanha, era maior, mas a Alemanha em si está perdendo muito o consumo por capita. A República Tcheca, a Áustria também, tudo isso acima de 100 litros por ano por capita. Então, e que no Brasil é? Acho que é nos 60 litros. Okay. Estamos um pouco mais de metade. Então nós temos muito para crescer. Sim. Por isso eu gosto mais do mercado aqui do que lá, que já está bem consolidado. Né? O Brasil, obviamente, ele tem espaço para crescer, ele tem marcas para serem trabalhadas aí ao longo do tempo. Minas Gerais, como é que é o estado de Minas Gerais hoje em relação a essa produção? A gente sabe que tem ótimas cervejarias, a gente tem reconhecimentos de prêmios, reconhecimentos variados. E é um dos berços da cervejas artesanal aqui. No Brasil. No Brasil. Isso começa há uns 30 anos mesmo? É isso mesmo, né? 25. Nós que começamos em 97, nós como a primeira. E a Krug foi a primeira cervejaria artesanal em Belo Horizonte? Em Minas Gerais. Em Minas Gerais? E ela nasce exatamente em 93? 97. 97. 2007, 2017, ela vai fazer 25 anos. Agora? Agora em setembro. Em setembro. O que aconteceu nesses 25 anos? Muita coisa. Começou com quantas cervejas a Krug Beer? Nós começamos com 3 tipos. 3 famílias? 3 tipos. A cerveja nossa, Cristal, a Chopp Cristal, o Chopp Krug, que era não filtrado, o Dunkel, e logo depois começamos com a Weiss, de trigo. Eu lembro desse lançamento aí, dessa de trigo. Trigo, né? E depois vieram várias. Eu lembro de todas, né, obviamente, mas esse lançamento do trigo aí eu lembro que teve um momento especial. E isso nós trouxemos a levedura, né, apropriada, nós fizemos muito carinho com a cerveja de trigo na época. Isso foi uma cerveja que é muito sucesso no Brasil. Claro que agora, com tanta amplitude de tipos de cerveja, cada um tem o seu lugar, né? Mas na época foram bem... Então eram
3 cervejas. Hoje, a Krug produz 20, quantos tipos? 20. 20. Naquele momento inicial, você lembra mais ou menos com quantos litros por mês era a produção? Nós tínhamos, nós só vendemos inicialmente só no nosso brewpub, né? Então a produção era só para consumo Próprio, local. local. Naquele momento Isso ainda ninguém podia levar. Na época foi uns 25 mil litros. Isso foi uma coisa para Imensa. um austríaco imensa, E que não existia aqui também. Inédita, né? Ninguém tinha um lugar que saía dali com 25 mil litros de cerveja por mês. Não existia. Foi um sucesso. E todo dia, cheio todo dia, né? De segunda a domingo. Essa primeira etapa da Krug, você entende que durou quanto tempo? Essa primeira Foi até movimentação. 2005, quando nós definimos para lançar a cerveja engarrafada. Então, entre 97 e 2005, 97 foi o ano que a Krug foi inaugurada, foi lançada. Nesse momento, ela fica com um modelo de negócio muito claro, que era um modelo de negócio onde ela apresentava um produto e vendia para o seu cliente lá dentro, para consumo interno. Nós tínhamos 4 restaurantes. Foi a Maria de Lourdes, a Krug no PVD, o Boteco Alemão no São Bento e no Minas Tênis tinha também uma concessão no Minas Tênis. Em 97, a partir daí? Não, em 2005, até 2005, acho. Então, até 2003, 2005. Entre 97 e 2005 ficou só no local? Só na Krug? Acho que Maria de Lourdes já foi em 2000, 2001. Depois? Foi aí você começou a crescer, né? Saiu do ambiente próprio, 2001. Começou a ir para um outro bar, para um outro restaurante colega, e aí foi crescendo. À medida que, vamos falar, a Krug toma a decisão de industrializar, de colocar o produto dentro de um pacote, dentro de uma garrafa, dentro de um compartimento que pudesse se mover, porque até então era só a bebida interna e você não podia levar essa produção para casa, para lugar nenhum. Você ficava restrito ali. Essa decisão, como é que ela foi tomada? Isso foi junto com meu sócio, o Theo, que infelizmente em 2011 faleceu. Na verdade, talvez eu enxergava muito mais as dificuldades que isso tem, porque você precisa de equipamento, que na época no Brasil não tinha equipamento, engarrafamentos pequenos, que nós precisávamos para a nossa produção pequena. Então, nós contratamos um projeto alemão, nós contratamos uma empresa aqui, a Salmec, que hoje é uma das maiores indústrias de equipamento para envase para cervejarias aqui no Brasil. E nós fizemos junto com eles o protótipo do primeiro produto. Da envasadora. Para começar a conseguir fazer a produção pequena. Fazer a produção pequena, porque senão era inviável, né? Eu não abri mão da qualidade. Tinha que ser um produto, tinha que ser uma envasadora que faz todos os pré-requisitos que precisa para ter um produto de qualidade. Não fazer um chopp bom e depois coloca na garrafa e fica um produto não adequado. Então, nós realmente pesquisamos e fizemos junto com a Salmec. Quanto tempo de preparação? Isso foi 2 anos, um ano? Foi pelo menos 1 ano e meio que durou e ficou muita dificuldade, muita briga, porque isso foi um novo empreendimento. Entre o primeiro brewpub, que foi esse início,
E a decisão de começar a envasar em 2005, se passaram, então, 8 anos. De 97 a 2005. A partir de 2005, depois de fazer todo esse movimento, você não tinha uma capacidade de envasar isso por conta dos equipamentos que até então eram a maioria no Brasil. E aí você teve que ir lá na Áustria ou na Alemanha fazer uma estruturação adequada para essa quantidade. Nós adquirimos um projeto e adaptamos esse projeto junto com a Salmec, Vespasiano, que fez o protótipo para essa linha de envase que eles agora desenvolvem. Já temos a segunda geração, nós operamos hoje com a segunda geração. Nós trabalhamos 10 anos ou mais, ou 15 anos com o protótipo, e agora nós temos uma maior, adquirimos a maior. Isso tudo a partir de 2005? Não, isso foi ano passado. A maior? É. Ok. Nós vamos parar um pouquinho aqui agora, alguns segundos. Nós vamos parar pouquíssimos segundos e a gente já volta para entender. A partir de 2005, a Krug Beer começa a realmente entrar na casa das pessoas, nos bares de maneira geral, com o seu produto já em forma de garrafa, em forma de lata, em forma do que for, mas pronto para o cliente, para o consumidor levar para casa. Você vai conhecer essa história, vai entender a beleza dessa história daqui a alguns segundos.